O PT perdeu as disputas para o Senado e o governo do estado no primeiro turno das eleições em Minas. Na Assembleia fez 10 parlamentares e recuperou para 2019 o mesmo número de deputados que tinha em 2014. Será a maior bancada da casa. Eu converso com o deputado André Quintão, que é o atual líder do bloco Minas Melhor. Bem-vindo, deputado. Prazer, Vivi. Deputado, parabéns pela sua reeleição. Obrigado. Deputado, o que explica, na sua avaliação, o fracasso da reeleição de Fernando Pimentel? Nós temos aí um clima antipetista muito forte, é inegável, mas essa seria uma explicação ou ela vem acompanhada de problemas com Fernando Pimentel? Bem, Vivian, em primeiro lugar, a eleição nacional, uma eleição que mostrou uma campanha antipetista muito forte. Eu diria que o resultado em Minas foi um conjunto de ações, de variáveis que determinou o resultado final. No caso da eleição para o governo, eu destacaria que Minas Gerais sofreu um verdadeiro cerco do governo Temer, pós-golpe, impedindo que recursos viessem para Minas Gerais, agravando a situação fiscal do estado, que não era boa. Nós assumimos o governo de Minas com um déficit de 8 bilhões, e depois do golpe que tirou a presidenta Dilma, Minas Gerais sofreu este cerco político e econômico. Então isso diminuiu a capacidade de intervenção do Estado em políticas públicas, em novos investimentos, e agravou de tal forma também com a recessão econômica, no sentido de atraso de repasses com municípios, no parcelamento de salário dos servidores. Tudo isso criou também um ambiente hostil à nossa campanha eleitoral. Então nós tivemos associação de fatores internos com fatores externos. E na última hora, e felizmente a grande imprensa revela agora, que houve uma verdadeira organização de fake news pelo WhatsApp, campanha bancada por empresários no país contra o Partido dos Trabalhadores. Então, esse antipetismo... O senhor se refere à matéria que saiu na Folha nesta quinta-feira. Exatamente. Denunciando uma organização de empresas para disparar Sim. em massa, não é? Foram centenas de milhões de mensagens espalhadas no primeiro turno e ainda continuam, a boa parte delas de fake news contra o Partido dos Trabalhadores. Então aquilo que muita gente buscou explicação, que aconteceu entre quinta, sexta e sábado, que julgou a campanha do PT para baixo em várias situações, hoje está explicado, né? Uma boa parte também foi influenciada por fake news, mensagens falsas, notícias falsas. Esse é um componente que nós precisamos refletir. Um estudo feito por universidades revelou nesta semana também que das 50 imagens mais acompanhadas e visualizadas no período eleitoral, apenas 4 eram verdadeiras, 46 eram montagens. Quase 50% da população afirma que se informou para as eleições através do WhatsApp. Imagine, uma formação de opinião lastreada em notícias falsas. E o pior, notícias falsas bancadas por empresários para derrotar o Partido dos Trabalhadores. Na minha opinião, inclusive, configura um grave crime eleitoral e nós esperamos que as autoridades eleitorais possam tomar as suas providências. Então, o resultado em Minas... O senhor diz que configura crime eleitoral porque a doação, isso configura doação, e doação privada foi proibida pelo Supremo. A legislação eleitoral não prevê doação de pessoa jurídica, empresários, né? E nesse caso está configurado o uso do Caixa 2 para financiar notícias falsas. Então, eu acredito que esse fenômeno também influenciou a eleição de Minas. Nada explica, por exemplo, a candidatura da presidenta Dilma, liderando as pesquisas até 3, 4 dias antes das eleições em primeiro lugar, e de repente ela aparece em quarto lugar. O governador Fernando Pimentel em segundo, de repente
vai para terceiro colocado. Agora, a eleição para o Senado, ela não tem aí uma particularidade, porque isso não aconteceu só em Minas Gerais, nem só com o PT. Nós tivemos alguns resultados muito diferentes a hora que se consolidaram, né, os resultados das urnas, muito diferentes nas urnas em relação ao Senado, também em outros estados. O fato de Dilma Rousseff ter permanecido na liderança, mas ter parado em um dado momento de crescer e ter uma margem muito grande de eleitores que não sabiam quem ia votar, de indecisos, de brancos e nulos, não deixava ela numa situação insegura? Não houve um cálculo errado? A pergunta é essa. Vivian, eu tenho uma estrutura de raciocínio para análise eleitoral sempre em torno de um conjunto de fatores. Não é uma coisa ou outra só que explica. Mas é muito estranho que uma candidata em primeiro lugar, nos últimos 2, 3 dias, vá para quarto lugar. Então, merece uma reflexão. Essa campanha antipetista foi uma campanha nacional. O senador, candidato ao Senado, Eduardo Suplicy, também padeceu da mesma rejeição na última hora, né, Lindenberg no Rio. Então, vários dos nossos candidatos e candidatas foram atropelados na reta final pelo antipetismo. E agora está provado que o antipetismo foi vitaminado de maneira criminosa e ilegal por uma rede de empresários. Uhum. Agora, durante a legislatura, o PT perdeu 2 deputados, né, aqui na Assembleia, e recuperou depois em 2014, e recuperou agora os 10 deputados que tinha, não é isso? Entre eles o senhor. Como é que o senhor está vendo a formação dessa bancada com o mesmo número? Quer dizer, isso fica dissociado. Nós tivemos aí, o PT teve aí digamos, um revés grande na disputa majoritária, mas conseguiu fazer uma bancada de 10 deputados. O que isso significa, antes de mais nada? Primeiro, que o antipetismo, ele se confronta também com uma parcela da população que se autodeclara petista. O PT é o partido que tem maior número de identificação com os eleitores. O PT já está em 24% a 26% de preferência da população. É o primeiro partido. Então nós temos uma base social, não só de filiados, mas de simpatizantes, de pessoas que acompanham o partido, as suas bandeiras, o nosso foco e viés social, democrático. Então, isso para as eleições proporcionais, eleições de deputados estaduais e federais, destaco também que a bancada federal do PT eleita foi a maior aqui em Minas Gerais, dentre as demais bancadas. Então nós conseguimos ficar em primeiro lugar para deputado federal e para deputado estadual. Então isso mostra também que nós temos uma base social forte em Minas Gerais. Mostra também que a atuação da atual bancada e daqueles militantes que foram candidatos pela primeira vez e foram eleitos também tem uma sensibilidade, tem uma aderência aí ao conjunto da população de Minas Gerais. E também os próprios frutos colhidos por ações positivas do governo do Estado. O governo de Minas, mesmo com a crise fiscal, mesmo com as dificuldades impostas pelo cerco político, pela chantagem do governo Temer, teve conquistas importantes, os fóruns regionais, ações localizadas e prioritárias em várias micro-regiões, em algumas políticas públicas sociais. Então, a bancada do PT hoje é a maior, né? Será a maior, a bancada eleita é a maior para a próxima legislatura. Isso é motivo de muito orgulho para nós e revela a força do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. E isso mostra também que o PT será fundamental em qualquer discussão política posterior no ano que vem aqui na Assembleia. Justamente, nós temos aí uma disputa entre Antônio Anastasia, do PSDB, o tradicional oponente, adversário do PT, tanto no âmbito nacional quanto em Minas Gerais, não é? E temos um outro candidato, Romeu Zema, do Partido Novo, que conseguiu chegar em primeiro lugar no segundo turno, foi para o segundo turno em primeiro lugar. É um cenário novo.
o PT vai para a oposição num cenário diferente daquele que era quando Aécio Neves e Anastasia comandavam o Estado. Como essa bancada pretende agir a partir de 2019? Eu sei que essa é uma pergunta que antecede a própria posse de alguns deputados, não é? Mas, de fato, o PT já deve estar discutindo internamente como é que vai se posicionar, seja um ou outro, a ganhar a eleição. Nós já fizemos, viu, Vivian, uma reunião com a atual bancada, com a bancada eleita, inclusive para discutir o segundo turno presidencial em Minas, né? Porque Minas Gerais define a eleição presidencial e nós queremos Haddad presidente para defender a democracia e os direitos sociais, mas também já estamos nos posicionando internamente na Assembleia. O PT, ao não ir para o segundo turno, ele já é colocado numa postura de oposição, né? Os dois projetos hoje em disputa em Minas Gerais, do Anastasia e do Zema, todos eles são qualitativamente diferentes do nosso projeto. Nosso projeto é redistributivo, é de presença do Estado como garantidor de políticas públicas sociais, caminha na linha do Estado de bem-estar social, é radicalmente democrático. Os dois projetos que estão disputando o segundo turno têm diferenças imensas, abissais, com o nosso projeto. Então, nesse sentido, a bancada eleita vai fazer essa discussão assim que tomar posse no ano que vem, mas tudo indica que o PT fará parte da oposição na Assembleia Legislativa, seja com qual candidato ganhe o segundo turno em Minas. Não é por outro motivo que o partido em Minas Gerais optou pela neutralidade no segundo turno e a priorização da campanha Haddad presidente. Agora, nós fazemos uma oposição diferente. Nossa oposição é uma oposição programática. Aquilo que é bom para o Estado de Minas Gerais, nós sempre aprovamos aqui na Assembleia. O próximo período, o Brasil e Minas tem um grande desafio. Nós precisamos superar a questão fiscal, a questão dos estados, o pacto federativo, sem desconstruir, desmantelar a rede de proteção social do país. Nós não podemos rasgar a nossa Constituição Federal do Estado de Bem-Estar Social que completou 30 anos. Nós não podemos colocar a crise fiscal nas costas do contribuinte ou do servidor público ou da pessoa mais pobre que precisa do SUS, da escola pública, das políticas de assistência social. Então, esse é um desafio que Minas e o Brasil vão ter que enfrentar. Agora, como recuperar as políticas públicas num contexto de crise fiscal. O senhor falou em oposição programática. Esse é um pensamento hegemônico dentro do PT mineiro? Porque eu estou perguntando isso porque, digamos que a polarização, a disputa se acirrou muito e o discurso antipetista cresceu muito. Então, às vezes, isso torna os ânimos exaltados. Na hora de fazer oposição, isso aparece. Dentro do PT, há um consenso sobre essa oposição programática? A linha majoritária no PT é, inclusive, do PT resgatar suas pontes com parcela do eleitorado que hoje não caminha conosco, mas já caminhou. É necessário que o PT também faça essa reaproximação. Isso já está acontecendo. O PT chegou, no pior momento, a ter 8%, 9% de preferência partidária, já está com 24%, 25%. O nosso candidato no primeiro turno, Fernando Haddad, já chegou com 29% a 30% da preferência dos eleitores em primeiro turno. Então, mostra uma aproximação do PT com a sociedade. Agora, defender o nosso programa significa fazer uma oposição determinada, inclusive nas ruas. Nós ainda não sabemos o resultado do segundo turno, mas a defesa da democracia e dos direitos sociais e da soberania nacional são bandeiras das quais nós não arredamos pé, da construção de um Estado democrático, de um Estado de bem-estar social. Então, qualquer medida que vier para a Assembleia que aponte um caminho inverso terá a nossa oposição veemente. Nós não fazemos o que, infelizmente, a bancada do Temer aqui e lá em Brasília fez em Minas Gerais. Projetos bons que podiam sanear ou aliviar a situação fiscal do Estado foram impedidos de serem votados lá e aqui em função da disputa ou da pré-disputa eleitoral, prejudicando o professor, prejudicando o cidadão, prejudicando os municípios. O senhor falou que o partido optou pela neutralidade nesse segundo turno em relação à disputa entre Antônio Anastasia e Romeu Zema. Não há nenhum tipo de orientação
a militância, os filiados foram totalmente liberados para escolher entre um ou outro candidato, ou há alguma orientação ou algum apelo no sentido do voto nulo? A neutralidade significa o distanciamento dos dois projetos em relação ao projeto do PT. A orientação é não deixar a barbárie vencer e Haddad presidente. Essa é a orientação clara. Todas as nossas energias é para evitar o autoritarismo, a intolerância, o preconceito, a defesa de um Estado que não possibilite às pessoas mais pobres o acesso aos direitos sociais. Tudo isso está em risco hoje no Brasil. Essa eleição de segundo turno presidencial vai colocar em risco o presente e o futuro de várias gerações. Nós estamos interrompendo um ciclo emancipatório geracional positivo graças a políticas públicas inclusivas do PT que começaram a ser desmanteladas com o governo Temer e que, infelizmente, se o PT não ganhar a eleição, continuarão a ser com outro governo agora de extrema direita. Então, a nossa prioridade em Minas, Vivian, é a eleição presidencial, para que a gente possa, inclusive, ajudar o Estado de Minas Gerais. Os governos Lula e Dilma foram republicanos. Minas Gerais nunca recebeu tantos recursos federais e as pessoas também através das políticas públicas, como nos governos Lula e Dilma. O caminho para Minas não passa por um ou outro governador. Nesse momento, passa muito pela eleição de Haddad presidente. Então, o PT não está se ocupando da disputa ao governo do Estado? Não é a nossa... Não é a nossa... como em termos de orientação. Não é a nossa prioridade, até porque um candidato que lidera as pesquisas já no primeiro turno declarou seu apoio e voto a Bolsonaro. E o outro candidato, que aliás não fez esse registro e esta opção agora, mas se vangloria-se de ter derrotado o PT e tirado a presidenta Dilma do Senado. Então, nesse segundo turno, os dois projetos são absolutamente distintos do projeto de inclusão social do Partido dos Trabalhadores. Agora, tenho certeza, o PT é um partido que defende os valores do Estado Democrático de Direito, sabe reconhecer também os processos eleitorais, desde que não sejam fraudados. Nós temos uma mácula nesse processo eleitoral de 2018, porque a maior liderança popular e sindical, o ex-presidente Lula, foi impedido de disputar a eleição numa condenação injusta. Agora essa rede de empresários que financia com Caixa 2 uma campanha difamatória no WhatsApp contra o Partido dos Trabalhadores, isso tudo tem que ser discutido. Mas o PT, na sua ação institucional aqui em Minas Gerais, na Assembleia, saberá reconhecer o resultado estadual e vai fazer aqui, como já fez em outras ocasiões, uma oposição programática, séria. Agora, talvez o diferencial, isso as ruas estão mostrando, nós precisamos de uma articulação maior da luta institucional com a luta social, com o envolvimento da sociedade, com aquelas pessoas que não fazem hoje política através dos partidos de forma tradicional, mas querem exercer a cidadania em plenitude. Talvez o parlamento precise estar mais próximo das ruas, inclusive os partidos de esquerda. E como fazer isso, deputado? Ouvindo, o processo eleitoral foi muito importante nesse sentido. Nós temos uma cidadania viva, ativa, nas ruas, nos movimentos, nas juventudes, no interior de Minas. É muito importante que o partido também se aproprie dessas novas ferramentas de participação política, não só em mídias sociais, mas também em formas organizativas horizontais, e também que o partido traga novos militantes, se ocupe da formação política. Nesse sentido, o resultado da bancada estadual e federal foi muito positivo, porque nós teremos aqui um time de deputados e deputadas com militância, com experiência, mas também com presença nos movimentos sociais. Há que se registrar também que houve uma renovação de 41% na Assembleia Legislativa. Dos 8 deputados da atual bancada do PT, 7 venceram as eleições, 5 para estadual, 2 para federal. A maioria dos deputados reeleitos na Assembleia diminuiu a votação. Aqui na Assembleia de Minas, os deputados do PT, grande maioria, ampliou a sua votação. No meu caso, por exemplo, eu tive mais de 50% de votos a mais em relação à eleição anterior, no momento de rejeição da política e daqueles que detêm mandato. Eu até aproveito aqui a TV Assembleia para agradecer cada apoiador, cada eleitor
que nos confiou 71.615 votos. Foi a minha maior votação em todos os mandatos, em todas as eleições que disputei. Sou muito grato. Então isso reflete também a história do PT. Estão tentando acabar com o PT, mas não conseguiram. O PT fez a maior bancada de deputados federais no país. Então acho que as urnas também revelaram toda essa história e capacidade de resiliência e de penetração política do PT nas várias regiões de Minas e do país. O governo está chegando ao fim do mandato, mas nós estamos ainda em outubro. A gente sabe que no período eleitoral há uma mobilização muito grande, né, dos parlamentares e dos políticos em geral, e dos partidos, em torno das candidaturas. Mas agora, esse tempo que ainda falta para terminar o mandato, o que esperar da atuação da maioria na casa? Nós já estamos reunindo com o Colégio de Líderes, sob a presidência do deputado Adalclever. Nós temos uma responsabilidade grande, porque existem matérias fundamentais para serem aprovadas aqui na Assembleia, a lei orçamentária para o ano que vem, vetos que já estão sobrestando a pauta, projetos de deputados e deputadas que ainda não foram aprovados, matérias importantes para a população de Minas Gerais. O governador Fernando Pimentel é uma pessoa muito responsável, vai querer fazer uma transição democrática, transparente para o próximo governo, seja ele qual for. Isso significa sentar para discutir lei orçamentária? Sentaremos no momento adequado com representantes aqui na Assembleia do próximo governo eleito para discutir também matérias que porventura possam colaborar, desde que dentro dos princípios que defendemos do Estado presente nas políticas sociais e democrático. Então nós estaremos abertos para esse debate e é importante que a Assembleia cumpra o seu papel aí numa transição tranquila também para a próxima legislatura. Deputado, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço, Vivian. Eu espero que o povo brasileiro seja iluminado nos próximos dias e não deixe se enganar por uma rede criminosa de fake news e que a gente opte pelo caminho da democracia e dos direitos sociais com Haddad presidente. Eu conversei com o deputado estadual reeleito André Quintão, do PT. Ele é líder do bloco Minas Melhor. Falamos aqui, ele fez uma avaliação para nós dos resultados do PT nessa eleição em Minas, do resultado da bancada que foi formada e as perspectivas de atuação. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.